Saudações, seja muito bem-vindo. A gente vai começar o nosso terceiro vídeo de Neovim, tá? Possivelmente o último, eu vou trazer mais coisas sobre Neovim só se for realmente necessário, ou talvez eu possa trazer mais configurações manuais, de configuração direto do arquivo, né? E não tanto automatizado, mas aí eu trago em outra plataforma, como por exemplo o Gvim, que ele acaba sendo um editor gráfico que roda o Vim, basicamente. Isso, ele tem mais opções, é quase que como posso dizer, um editor de texto convencional, que por trás ele está rodando o Vim, tá? Então, eu acho que vai ser mais legal fazer isso aí. Então, hoje a gente vai ver snippets. Muita gente não conhece o que é snippets, né? E tem gente que usa snippets e não sabe como ele funciona e não sabe como configurar. No Neovim a gente pode usar eles e com certeza um programador que se preze e dê valor à produtividade, ele com certeza vai fazer um bom uso dos snippets. Então hoje eu vou mostrar para vocês uma aplicação de snippets, como construí-lo e como ele vai funcionar a grosso modo, tá? Antes de mais nada, eu quero dar uma indicação para vocês aqui, ó, da página o SlackJeff, né, slackjeff.com.br, do Jefferson é o proprietário, que o mesmo foi a maior inspiração que eu tive para iniciar o meu canal, vendo toda a simplicidade nos vídeos dele e a alta qualidade de conhecimento que ele traz para oferecer para a gente nos vídeos. Eu acabei pensando, poxa, eu também quero compartilhar o que eu sei, né? E é uma pessoa muito legal, gosto muito, sou muito fã dele. Então eu quero indicar para vocês o site dele. Aqui tem vários cursos. Se você entrar nos cursos aqui, são coisas bem legais. Quero aproveitar também que informar que ele atualizou a página, tá bem legal. Então tem bastante coisa interessante se você realmente quer aprender um conteúdo que presta de Linux, um conteúdo bom para se você tornar um sysadmin de qualidade, com certeza com ele que você vai aprender, tá? Aula particular. E na lojinha, recomendo muito que vocês façam um e-mail personalizado com ele, tá? Por exemplo, um e-mail @slackjeff.com.br. Eu já tenho o meu, inclusive vou deixar aqui na descrição se você quiser entrar em contato. Fiz esse e-mail por questão profissional, vai ser o meu contato profissional. Se você quiser entrar em contato é fabiocarneiro@slackjeff.com.br, tá? Se você quiser, você clica aqui, ele vai dar uma explicaçãozinha básica, ele vai ter 15 GB de espaço disponível. É espaço pra caramba para o e-mail, tá? Dá para você usar muito bem. Você vai pagar uma taxa aí de R$ 20 e você vai comprar o domínio @slackjeff.com.br, tá? Recomendo muito que você faça, dá uma ajuda para ele, porque ele é uma pessoa que não só merece, como a qualidade de ensino dele, o trabalho dele é único. Para mim, ele é o que melhor representa o Slackware aqui no solo verde e amarelo, beleza? Então dá uma força lá para ele e tamo junto. Hoje a gente vai ver dois plugins. Um é o Snippet, que vai nos permitir criar novos snippets, tá? E o outro é o Vim Snippets, que ele atua como se fosse um diretório com mais snippets, tá? Então ele basicamente vai te dar os snippets prontos, mas em alguns casos seria interessante você criar os seus, e aí que entra o Snippets, tá? Aqui ele tem umas dicas legais, como algumas opções de declarar uma variável global, como por exemplo, fazer o pulo do snippets para frente ou para trás. Eu vou explicar mais ou menos o que é isso. Eu configurei para o meu ser no Tab e no Shift Tab, tá? E aqui tem o que ele vai fazer a expansão, né? Muito bem. Eu adicionei esses dois. Aqui eu recomendo que você faça, que ele vai só copiar e jogar lá. Aqui ele basicamente vai dividir a sua tela, o seu editor ao meio. E para a esquerda ele vai adicionar um arquivo .snippets, que é onde vai ficar o snippets daquela extensão que você está editando no momento em que você abra ele. Isso já vou explicar também, que eu acho legal que vocês ativem. E no Vim Snippets, se você quiser dar uma olhada, você pode dar uma olhada aqui, tá? Mas não é o nosso caso, a gente vai ver na prática como funciona. Eu vou abrir aqui o meu Neovim, tá? O meu Neovim está aqui. Eu vou dar um 2.e aqui. Oh meu Deus. 2.e espaço tio e barra, você vai abrir a sua raiz, tá? Então aqui, no caso, acho que ele está usando o Nerdtree, que a gente já instalou, vocês viram como é que instala. A gente vai abrir esse arquivo aqui, ó, index.html, é um arquivo cru. Então, basicamente o que é um snippet? Snippet é trecho de código que ele é evocado, ele é
adicionado no seu código no momento que você está editando, quando você chama um apelido, chama uma palavra-chave que ela está designada a ser substituída por esse trecho de código, como por exemplo aqui no arquivo HTML, se eu digitar HTML e dar um tab, ele vai trazer esse snippet, esse trecho de código contendo a doctype, que vai me permitir ter o HTML mais atual, toda a tag HTML, a tag head com o meta short set já na codificação TF8, um meta name, viewport, vai estar tudo bonitinho. E o title, perceba que ali no title o index ele está selecionado e aqui embaixo ele já automaticamente entra na opção de seleção. Aqui no title eu posso colocar snips no Elvin, olha só. E agora eu vou teclar tab, ele automaticamente vai me enviar o meu cursor lá para onde está escrito body dentro da tag body e automaticamente vai ativar a opção de seleção. E aqui eu posso fazer o que eu quiser, tá? Então eu vou digitar aqui, ó, script, vou dar um tab, ele simplesmente joga ali mais um snippet, que é o escopo da tag script, caso eu for criar um script JavaScript, né? Caso eu for adicionar JavaScript direto no meu HTML. Uma coisa que é bem legal aqui é a automatização desse Vim Snippets, né, que ele já gera para você, mas como, por exemplo, eu não tenho funções de autocompletar ou de snippets de JavaScript no meu arquivo HTML, por exemplo. Então, aí que entra o Snippets, que me permite criar esses snippets, essas ferramentas, tá? Eu vou fazer o seguinte, eu vou abrir mais uma aba, nessa aba eu vou dar um nvim, eu vou abrir o meu config, nvim, vou abrir o meu init, tá? Então aqui, se você estiver curioso sobre como eu gerenciei aqui minhas tags, minhas variáveis globais de opções, né, com o let g 2 pontos. Então, ult snippets eu declarei 3, ult snips, edit, split, adicionei aqui a opção vertical, e a jump forward, a jump backward, eu declarei dessa forma, tab maiúsculo, para que o tab seja o próximo pulo do meu cursor. Se você não sabe o que é o cursor, esse quadradinho que está ali em cima da letra, ó, que ele está mexendo. E aqui, S-tab, ele é o Shift Tab, ou seja, o Tab vai, o Shift volta. O Tab vai, o Shift Tab, ele volta. A grosso modo, é só isso, tá? E aqui também, no meu caso, acho que eu falei do último vídeo, caso você use o Super Tab, se ele for de baixo para cima, você pode usar um Ctrl-N aqui, ó, nesse parâmetro de Completion Type, que aí ele vai fazer de cima para baixo, que é o padrão, tá? Beleza, a configuração básica é essa. Aqui, se você quiser copiar isso aqui também, esse set, tab stop 4, eu não sei se eu já mencionei, ele vai permitir que toda a tablatura e o espaçamento do seu tab seja de 4, que é o padrão que a gente atualmente mais usa, né? Beleza, voltando aqui para o meu arquivo, como que isso vai funcionar? Eu já tenho uma tag, um snippet criado para chamar o editor de snippets, então é ult snippets edit, é só você colocar 2.1 maiúsculo, você já vai ver ali basicamente. A gente vai dar um enter, eu já tenho criado aqui uma função de JavaScript, se você olhar aqui embaixo, ó, html.snippets, ou seja, então quando eu chamar ult snippets edit, ele vai simplesmente criar um snippet designado a ser executado sempre que eu chamar um arquivo com a mesma extensão. Então eu estou editando um arquivo HTML, o arquivo snippets que eu estou usando, que eu vou editar, ele tem como nome o HTML, tá? Então eles são linkados. Isso permite que você tenha um desempenho muito maior na edição, porque ele vai simplesmente trazer os snippets só da opção que você declarou, tá? Então aqui, por exemplo, qual que é a sintaxe? Ó? Eu vou digitar snippets aqui em vermelhinho, eu vou abrir o escopo do meu snippets que vai ser acrescentado, and snippets, eu fecho esse escopo. Então aqui dentro eu adiciono aqui do lado do snippet fun, eu coloquei fun porque é de function, pode ser qualquer coisa, recomendo que você use palavras com 3 letras para facilitar. Aqui entre aspas duplas, uma descrição breve, função JS, o Bzinho ele fecha essa primeira linha, e aí a gente aqui dentro insere todo o escopo que vai ser inserido quando a gente chamar esse snippet fun, tá? Então aqui, ó, function, ele vai escrever function pra gente. Aqui, ó, $, colchete, chave, eu acho que é chave, eu vou chamar de chave, se não for, não tem importância. Então, $chave,
2 pontos, e aqui onde está amarelinho é o texto que vai aparecer. Aqui no title ele apareceu uma informaçãozinha e já ficou selecionado, entrou no modo de seleção. Então é basicamente isso que a gente está dizendo. Ele está dizendo para o snippet criar uma palavra texto, digite em maiúsculo, e ele vai automaticamente estar no modo de seleção para que a gente apenas digite o nome da nossa função. Ele será substituído, a palavra digite será automaticamente substituído pelo que a gente vai escrever. Então perceba que aqui tem o 1, aqui do lado eu faço a mesma coisa, só que ele é o 2, só que ao invés de digitar uma palavra eu coloquei um underline, apenas para ficar aqui dentro bonitinho, e aqui embaixo eu coloquei o digite de novo, só que é o número 0, olha só. O que eu quero dizer com tudo isso? O que eu quero dizer é que o 1, ele é a primeira posição do meu cursor, igual ele está aqui. Quando eu dar o Tab, segundo a configuração que eu acabei de mostrar, ele vai vir para cá, que é a segunda posição do meu cursor. E se eu der um Tab pela terceira vez, ele vai vir para o 0. O 0 aqui, nessa situação, ele vai representar o fim, ou seja, o término do pulo do cursor. Então, por exemplo, aqui entre o 1 e o 2, eu posso usar o Tab para ir e o Shift Tab para voltar no anterior. Já quando ele atinge a posição aqui 0, esse 0 aqui, ele não volta mais, ele encerra a função de pulo do cursor. Tá? É só para vocês entenderem. Então aqui eu vou aproveitar, eu vou inserir mais um snippet, eu vou chamar ele de log. Então aqui, ó, console log JS, eu vou encerrar com um B. Aqui eu vou dizer, eu vou informar o corpo desse escopo de snippet para que ele saiba o que eu quero que seja substituído quando eu digitar log e dar o tab, né? Ele vai digitar para mim console.log, e aqui dentro eu posso fazer o parâmetro de pulo do cursor, tá? Então aqui, ó, dólar, chaves, aí aqui eu posso pôr o número 1. O 1 e 2 pontos, né? Aí eu informo aqui a palavra que eu quiser, tá? Ou eu posso já declarar um 0 ali, e ele não vai ter nem pulo, ele vai ser direcionado apenas para cá e acabou. Então eu vou deixar desse jeito aqui, ó. Digite, e aqui do lado eu vou colocar um $0, porque eu quero que ali seja o encerramento do meu pulo de cursor. E aqui eu declaro o meu end snippet, tá? Então eu só vou dar um Ctrl S para salvar, Ctrl Q eu fecho. A gente já viu como adicionar essas funções. Se você está vendo primeiro esse vídeo, veja toda a série que você vai aprender como que configura direitinho no seu Neovim para transformar ele no editor decente, tá? Muito bem, então a gente tem a fan, a gente tem o fan, que quando dou tab ele monta o escopo pra gente, é esse o escopo que ele vai fazer. Aqui eu vou colocar nome, vou dar um tab, vou deletar, não quero nada. Se eu dar um Shift Tab, ele volta para o nome, eu posso colocar outra coisa. Se eu dar um Tab, ele vai para o espaço lá. Se eu der um Shift Tab de novo, tá? Então eu vou colocar aqui, ó, loop, tab, aqui eu vou colocar, como que eu posso dizer aqui? Eu vou colocar count, tá? Que é uma contagem. Eu vou teclar tab de novo, ele vai para o escopo da minha da minha função. Se eu digitar um log e dar um tab, ele gera o console log, tá? Eu posso pôr um i, por exemplo, como variável, vou dar o tab de novo, ele vai lá para o finalzinho e aí ele encerra, tá? A grosso modo é isso, acredito que você já entendeu. Muito bem, eu vou criar mais um snippet aqui só para ficar claro que agora eu vou criar um loop for. Então, snippet for loop for JS B. Então aqui vai ser for let i recebe 0, 2 pontos, e menor, aqui vai ser, o que vai ser aqui? Aqui vai ser a variável que eu vou declarar, né? Então eu tenho que, dentro do for, né, do loop for, o básico é você só designar até onde esse loop vai ser trabalhado. Então, geralmente o básico é esse, né, menor que alguma coisa. Eu vou gerar um escopo básico aqui, padrão. Então, eu já vou gerar aqui, ó, 2 pontos, var de variável. Aqui eu vou dar ponto e vírgula. Aqui do lado eu vou colocar i
vou fechar, vou abrir aqui chaves, aqui dentro eu vou dar um tabzinho, e aqui eu vou colocar um $0 para ele encerrar aqui dentro, e aqui eu vou fechar o escopo do meu for em snippet. Simples assim, tá? Então, eu vou salvar, vou salvar, sair, tá? Então, vamos lá, deixa eu desfazer tudo aqui então. Eu vou fazer rapidinho para vocês verem como que seria basicamente a velocidade de escrever usando os snippets. Simples, já escrevi, gerei uma função, gerei um parâmetro for, um looping for, já declarei uma variável ali, a variável n, que ela é ela é referente a essa variável aqui, né? Então, eu basicamente gerei um loop que ele vai simplesmente jogar para mim no console log, que eu nem vou informar nada. Aqui basicamente eu estou criando uma função de loop que eu vou informar um valor e ele vai contar até aquele valor que eu informei, tá? Então eu vou salvar, deixa eu abrir aqui o meu arquivo, minha home aqui. Vou abrir o meu index. Aqui, obviamente, eu gerei snippets do Vim. Obviamente, eu gerei ele como console, né? Então ele está aqui, ó. Não vai aparecer nada, né? Então, qual que é a função que eu gerei? Cadê aqui o Vim, meu Deus? Fechei o Vim, acho que eu fechei o Vim. É números, não é? Aqui, ó, número. Opa. Aqui, ó, número. Eu quero 40, vou fechar e vou chamar. Pronto. Agora ele simplesmente executou a minha função. Isso aqui é só para vocês verem que funcionou direitinho, olha só. Contagem é 0, porque i é igual a 0, e aqui eu botei para imprimir o i, né? Porque o i vai fazer o looping contínuo de somando 1 mais 1. Então, quando ele chega aqui no 49, aliás, no 39 é menor do que 40, né? Porque eu declarei que ele fosse menor do que a variável n, e ele conta até 39 e encerra, tá? Então é isso, eu acho que vocês já entenderam o fundamento de snippet. Ele estava aqui, estava no terminal. Vocês entenderam o conceito de snippet? Eu posso criar mais, posso criar quantos eu quiser. E é isso aí. Eu acho que por aqui já, até esse ponto, já é o suficiente para você configurar o seu Vim, o seu NeoVim, de modo que ele se torne um editor extremamente produtivo, tá? Dá pra gente fazer muito mais, mas eu acho que a questão de configuração e deixar ele de um jeito que você possa trabalhar sem necessitar de uma IDE, é esse o ponto. Se você for trabalhar com Python, for trabalhar com Java, com HTML, JavaScript, aí no seu arquivo init.vim, você pode simplesmente gerar essas tag map aqui e fazer conforme vocês querem, né? Conforme vocês precisam. Por exemplo, se eu fosse fazer um Java, que eu acho que eu já até mostrei no outro vídeo, para ele compilar no F4. Como que eu faria? 2 pontos, exclamação, javac, aspas duplas, porcentagem, e java, aspas duplas, porcentagem. E aqui eu encerro com o CR. Eu acho que eu mostrei isso no último vídeo, eu não lembro. Desculpa, eu tenho uma certa deficiência com memória. Então, por exemplo, eu não tenho nada aqui, ó. Vamos fazer um teste.java. Caramba. Teste.java. Eu vou salvar só para ele gerar ele jogar na memória as informações. Então, cl main pl. Pronto, vou rodar agora o F4. Ó, ele chamou aqui embaixo para mim, ó, o javac e o java. Tá compilando, ele vai demorar um pouquinho. Imprimiu pra gente aqui, ó, funcionou. Então é isso daí, tá? Esse aqui é só um exemplo que eu acho que eu já até mostrei, não tenho certeza.
Então fica aqui, né? Fica a dica aí, você usar o map, a palavra reservada, o map, e gerar aí um atalhozinho. Vocês podem fazer diversas coisas, tá? Vai lembrar que a exclamação é o comando para você executar um comando externo do Vim, tá? Então é isso. No próximo vídeo eu vou encerrar. Mas no próximo vídeo eu vou trazer para vocês como que a gente vai usar comandos de tecla para manipular o Vim, entre outras coisas. Tá? Eu não vou trazer todos, eu vou trazer os que seriam mais interessantes no meu ponto de vista para vocês aprenderem de imediato, para vocês começarem a usar o Vim sem perder muito desempenho. Claro que no começo vai ser um pouco difícil, vocês vão digitar bem lerdo, vocês veem que às vezes eu me confundo aqui com algumas teclas, né? Mas depois que vocês se acostumarem muito bem, vocês vão dominar e com certeza vão ser muito produtivos. Nem vão lembrar de IDE, vocês nem vão querer saber de uma IDE pesada rodando na máquina de vocês, né? Pra vocês terem ideia, o meu processador é um i3 de 1.4 GHz e eu tô gravando e tô com o meu editor aqui, acabei de fazer um programinha de Java, ou seja, você deixa sobrando o desempenho do seu computador para outras tarefas, tá? Então é isso aí, um forte abraço, até mais.